Boa noite, graça e paz. Como você está? Tudo bem com você? Nós somos convidados, nós temos o privilégio de cultuar ao Senhor mais uma vez, mais uma noite em que nós estamos aqui participando dessa transmissão do culto e que nós temos a oportunidade de buscarmos a Deus de todo o nosso coração, de louvarmos, de cantarmos ao Senhor, de meditarmos na Sua palavra e de buscarmos ser instrumentos nas mãos de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida. Amém? Então, dessa forma, quero convidar você que está aí nos acompanhando a concentrar a sua mente, o seu coração para os momentos que nós estaremos vivendo aqui, não é? Justamente porque toda essa reverência, né, todo esse temor para com o Senhor é muito especial, é muito necessário nas nossas vidas. E dessa forma, quero convidá-las a abrir a palavra de Deus e acompanhar comigo o Salmo de número 33, do versículo 1 ao versículo de número 12. Regozijai-vos no Senhor, vós, justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com o saltério e um instrumento de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo. Porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo ao qual escolheu para a sua herança. Amém. Que palavra maravilhosa. Inspirados por essa palavra, vamos juntos louvar ao Senhor através do hino de número 65, Grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar, e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro a Deus as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando
Oremos nesse momento. Pai, louvado seja o teu nome, ó Deus. O Senhor é grandioso, o Senhor é soberano, o Senhor é o Deus da nossa vida, ó Pai. O Senhor é tudo o que nós temos. Pai, nós somos gratos porque nós temos a liberdade, nós temos o privilégio de buscá-lo enquanto igreja, de adorá-lo, ó Pai. Nós queremos te agradecer por esse livre acesso, ó Deus, porque apesar de ser um Deus tão grandioso, tão maravilhoso, tão soberano, ó Deus, o Senhor está com os teus ouvidos atentos para ouvir o teu povo, pequeno, limitado, falho, mas que está com seu coração desejoso para te adorar, ó Deus. Por isso, que cada ato desse culto, que cada ato dessa celebração seja para louvor e para a glória do teu santo nome, ó Deus. Que o Senhor se agrade de tudo aquilo que nós fizermos, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos e irmãs, esse é um momento que convidamos a todos e a todas para confessarmos os nossos pecados diante do nosso Deus. Eu quero convidar você que feche seus olhos, por gentileza, curva sua cabeça aí onde você estiver, com muita devoção, reverência. Vamos orar ao Senhor confessando os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ao som dessa canção, nós vamos lembrando do texto. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo. Enquanto a gente cala o pecado, dói os nossos ossos, diz a palavra. E nós confessamos os nossos pecados a Ti, que muitas vezes titubeamos na nossa fé. As crises nos abalam e nos abatem, mas nós confessamos, ó Deus. Confessamos as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas dúvidas. Confessamos que Tu és o Deus das nossas vidas e que precisamos de Ti. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as nossas falhas, aquelas que temos cometido por omissão, por pensamento, por ações. Colocamos diante do Teu altar, ó Deus, confessamos a Ti, perdoa os nossos pecados. Sabemos que Tu és fiel e justo para nos perdoar, por isso buscamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, recebam essa notícia, essa declaração de perdão. Não desejo a morte do pecador, diz o Senhor, mas que se converta e viva. De tal maneira amou Deus o mundo, que lhe deu o seu Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que todos aqueles que se arrependem pela fé recebam do Senhor a segurança do seu perdão. Tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Filho meu, disse o Senhor, os teus pecados te são perdoados. Vai e não peques mais. Amém? Com essa certeza, com essa declaração, nós queremos cantar louvores ao nome do Senhor. E à medida que nós cantarmos essas canções, dê aquele abraço gostoso,
porque com os de casa nós podemos fazer isso. E se de repente você está só, receba também o nosso abraço, o abraço do Pai aí onde você está. Amém? Vamos louvar com alegria ao Senhor. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos juntos louvar novamente esse Deus que nos ama, que cuida de nós. Eu creio que nós temos experimentado a fidelidade desse Deus, que mesmo em dias difíceis, mesmo em meio a tribulações, Deus continua fiel, Deus continua sustentando a sua casa, a nossa família. Deus é um Deus presente e nós podemos louvar e cantar com toda a certeza que Deus é fiel, acima de todas as coisas. Eu sei que meu Deus é fiel, que essa certeza invada o seu coração e encha o seu coração de paz, de esperança e de certeza. Amém? Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar. Nós cremos nisso, Senhor. Encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, se eu vou confiar em seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Em meio aos muitos problemas, em meio às lutas sem fim, por entre os muitos dilemas que se apresentam para mim, às vezes eu posso passar uma noite inteira a chorar, mas sei que meu Deus logo pela manhã fará novamente o sol brilhar. Encherá de alegria os meus lábios e o meu coração de louvor. Assim vou descansar, se eu vou confiar em seu grande e imenso amor. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Deus é fiel, acima de todas as coisas eu sei que meu Deus é fiel. Eu sei que meu Deus é fiel. Eu sei que meu Deus é fiel. Sim, Pai, nós sabemos. Essa é a nossa esperança, é a nossa certeza, ó Deus, da Tua fidelidade. Ó Deus, e que em todo o Teu poder, em toda a Tua força e soberania,
O Senhor se inclina para nos ouvir, ó Deus. O Senhor se importa com as nossas angústias e as nossas preocupações. E o Senhor vem ao nosso encontro. Tu és soberano sobre a terra, Senhor sobre céus e terra. Aleluia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória, E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. sim, Pai, nós depositamos a nossa esperança nesse Teu amor por nós, ó Deus. E na certeza de que o Senhor é um Deus que caminha conosco. E que mesmo quando as coisas parecem fugir do controle, o Senhor vem com a Tua mão e nos sustenta. O Senhor nos ergue, nos traz à tona para respirar. Tu és o Deus da nossa salvação, Senhor. A quem iremos, ó Deus? Só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu
sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me sobreger, a tua mão me traz a tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Te adoramos, ó Deus, cantamos aleluia. Aleluia, aleluia, se o mar me sobreger, a tua mão Me traz a tona pra respirar, me faz andar sobre as águas, pois só tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, Senhor, cantamos aleluia, Senhor. Tu és o Deus da nossa salvação, Deus. Obrigado, Deus, pela certeza que temos da Tua companhia. Ó Deus, mesmo quando os nossos sentimentos, ó Deus, as nossas emoções tentam, ó Deus, nos tirar, ó Deus, do centro, ó Deus. O Senhor vem com a Tua mão e nos traz de volta, ó Deus. A nossa certeza é a Tua companhia, Senhor. A nossa certeza é o Teu amor incondicional por nós. Onde estamos, como estamos, o Senhor nos visita. O Senhor é um Deus que ouve as nossas orações. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Nós entregamos, ó Deus, esse momento, esse culto ao Senhor, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Amém e amém. Amém. Meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com os irmãos e irmãs o texto que tem desafiado meu coração desde o início desse período de isolamento social, desde os primeiros momentos em que nós tivemos os primeiros casos relatados no nosso país, aqui no Distrito Federal. Por várias e várias vezes tenho voltado nesse texto, um texto que tem a
alimentado meu coração, tem trabalhado na minha vida, tem me ensinado tantas coisas. Um texto que é muito conhecido, mas um texto que tem sido usado pelo Espírito do Senhor para falar comigo, para me trazer maior compreensão daquilo que Deus quer da minha vida. Eu quero compartilhar com os irmãos e irmãs esse texto, que ele fale ao seu coração, que ele também sirva para o seu coração meditar, orar, como ele tem servido ao meu coração nesses dias. Quero então ler com vocês a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 4, dos versos 35, diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Um texto tão conhecido, não é? Um texto tão lido, tão pregado, tão cantado, tantas músicas, tantas canções que nós entoamos para as nossas crianças, nos nossos cultos, os nossos hinos, nos falam desse mar em que Jesus atravessou tantas vezes com os discípulos, tantas tempestades, tantos momentos milagrosos. Boa parte do ministério de Jesus é vivido, grande parte do ministério é passado na região da Galileia, nas cidades que estão à beira do lago de Genezaré, que também é chamado de Mar Tiberíades, ou o Mar da Galileia, que se refere ao mesmo local. Esse texto, tão conhecido, tem verdades tão maravilhosas para a nossa vida. Eu quero convidar você que possamos lê-lo numa perspectiva diferente. Quero convidar você que voltemos, como se pudéssemos voltar no tempo e também entrar no barco com Jesus e os discípulos. Mas antes de entrar no barco, precisamos dar uma olhada para saber o que está acontecendo. Em que lugar estamos? Quais são as circunstâncias que estão à nossa volta? Então vamos imaginar isso. Jesus está em Cafarnaum, na região de Cafarnaum. Era uma das muitas cidades que ficavam às margens do mar da Galileia, do lago de Genezaré, ou como João sempre o chama, Mar Tiberíades. Eles estavam em Cafarnaum e Jesus decide ir atravessando o lago para o outro lado do lago, na cidade de Gadara. A cidade de Gadara, que hoje é chamada de Unqueis, que é uma cidade da Jordânia. Essa cidade existe até hoje, com outro nome. Quando Marcos nos conta esse relato, nos conta de maneira em que os fatos são tão nítidos, são tão vívidos, são tão maravilhosos, porque são contados por alguém que estava vivendo o fato. Há detalhes no texto que são percebidos, só podem ser percebidos nessa perspectiva de alguém que estava vivendo o fato e que conta o fato. É por isso que Dr. Balkan, quando escreve o seu livro, Os Evangelhos como Testemunhas Oculares, ele nos mostra que aqui, se nós colocarmos o texto na terceira pessoa do plural, nós vamos entender o texto com maior exatidão. Porque Marcos aqui, quando ouviu essa história, simplesmente trocou a terceira pessoa do plural, o nós, pela primeira pessoa do plural, eles.
Eu quero fazer esse exercício com você. Eu quero ler o texto, então, como se a pessoa que contou o texto, a pessoa que contou o fato, estivesse nos contando agora. Naquele dia, verso 35, naquele dia, sendo já tarde, Jesus nos disse: vamos passar para outra margem. Nós despedimos a multidão e levamos assim como estava. E os outros barcos nos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Nós o acordamos e dissemos: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus perguntou para nós: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Nós ficamos possuídos de grande temor e falávamos uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O mar na Bíblia representa em várias situações o perigo, o obstáculo a ser vencido. É só nos lembrarmos da travessia do povo de Deus pelo mar, quando Deus teve que intervir para abrir o mar, para que o povo passasse e fosse livre da perseguição dos egípcios. O mar é obstáculo a ser vencido. O profeta Isaías, no capítulo 51, verso 10, falando da volta do povo de Deus, do exílio da Babilônia, desse retorno do povo do Senhor para a terra, que era a terra prometida. Isaías vai dizer que não és tu, Senhor, que secou o mar, as águas do grande abismo, não abriste um caminho no fundo do mar para que passassem os remidos. E o profeta Isaías cita essa palavra, fala essa palavra como palavra de esperança para o povo que estava no exílio, dizendo que o mesmo Deus que havia aberto o mar para que o povo passasse é o Deus que traria o seu povo de volta para a terra. Mas o texto também nos aponta um temporal, que não é apenas um mar, eles estão nesse barco, eles estão para atravessar esse barco, mas tem um temporal. Temporal é sinônimo de desordem, de descontrole, daquilo que é imprevisível, daquilo que é instável, daquilo que é caótico, daquela situação que nós não temos controle. Os temporais chegam sem mandar aviso, eles chegam sem mandar notícia. E quando nós descobrimos meios para alertar-nos desses temporais, desses tufões, nós não podemos nos livrar dos danos que eles causam, nós não podemos livrar da destruição que eles causam. O Mar da Galileia, que está sendo atravessado, e não se esqueça, nós estamos no barco atravessando. Esse Mar da Galileia tem temporais muito comuns. O lago de Genezaré, que é um lago doce, de água doce, fica 213 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. O que acontece é que cria-se sobre o Mar da Galileia, durante as horas do dia, um ar quente, e o ar frio que vem, que é soprado do mar, das regiões do mar Mediterrâneo, fazem com que haja temporais quase que esporadicamente, entre 2 e 5 horas da tarde. Esses mesmos temporais podem acontecer também nas madrugadas. É por isso que os viajantes evitavam navegar, trafegar, né, por esse lago, nesses horários que eram horários em que poderiam acontecer os temporais. Os discípulos, diante do temporal, ficam desesperados. E não é para menos. O perigo é real. O perigo é real. Um temporal no meio de um lago, cuja profundidade média é 25,6 metros. Um lago profundo. Não um lago que é relativamente grande, que é tão grande que é chamado de Mar da Galileia, fazem com que os discípulos fiquem apavorados com o fato desse barco só sobrar
Então eles sabem do perigo que é real, da situação que é absurda, e eles não sabem como lidar com isso, eles entram em desespero. Nós não enfrentamos assim também, muitas vezes, o mar dos nossos obstáculos, situações que nós olhamos e não sabemos como transpor. Nós temos um barco, mas o mar continua sendo o mar, e o temporal continua sendo temporal. Não é assim a vida? Olhamos e achamos que temos controle, pensamos ter os meios para controlar a fúria do mar, a fúria dos temporais. Afinal de contas, nós temos um barco, nós somos profissionais da pesca, nós vivemos tantas vezes nesse barco, passamos tantas vezes por esse lago, nós confiamos que podemos vencer apoiados na nossa experiência, somos experimentados, já vivemos tantas vezes passando por esse lago, por esse mar. Quantas vezes atravessei por esse lago, talvez Pedro tenha dito. O horário é seguro para atravessar, talvez tenha dito Tiago ou João, os filhos de Zebedeu, pescadores. Sim, nós temos sempre alguns argumentos para nos garantir que estamos seguros, argumentos para nos garantir a tomada de decisão, estamos tão certos, temos respostas quase que para tudo. Nós já temos a experiência de buscar em nós mesmos tantas vezes respostas para tomar decisões, temos recursos para nos dar segurança, temos o barco, temos os remos, nós vamos atravessar, nós estamos confiados que vamos atravessar. Mas aí vem o temporal torna as nossas seguranças inseguras, torna as nossas certezas em dúvidas, todo o nosso controle em desespero, todos os nossos recursos não servem para nada, se tornam inúteis. O temporal pode ser a crise no casamento, pode ser o filho, a filha que parece querer sempre o pior caminho, sempre escolhe a pior direção, pode ser a crise financeira, pode ser uma pandemia criada por um vírus, e o nosso barco, que são os nossos recursos, estão submergindo, afundando nesse mar do obstáculo que achávamos que iríamos atravessar. O que fazer no desespero? O que você faz quando não sabe o que fazer? Os discípulos fizeram uma oração. Mestre, Senhor, não importa que pereçamos. Mestre, Senhor, não importa que pereçamos. Eles oraram, eles clamaram a Jesus. O Evangelho segundo Mateus relata esse mesmo texto, dizendo assim: Senhor, salva-nos, salve-nos, Senhor, estamos perecendo. No Evangelho de Mateus, a palavra que aparece é salvação. Aqui em Marcos, eles dizem: Senhor, estamos perecendo, estamos afundando, estamos morrendo. A oração pode ser diferente no Evangelho de Marcos, Mateus e Lucas, mas o conteúdo da oração é o mesmo, é o mesmo conteúdo. Intervenha, Senhor, porque nossos recursos, nosso conhecimento, a nossa força, a nossa técnica não vão nos livrar dessa. Nós estamos perdidos, nós confiamos demais no nosso barco, nós confiamos demais nos nossos recursos, nós confiamos demais na nossa experiência, nós confiamos demais na nossa razão, nós confiamos demais em nós. Nós não podemos nos livrar porque um temporal veio, nós não podemos nos salvar porque o temporal chegou, nós não podemos nos salvar porque nós estamos perecendo. O nosso texto nos diz que enquanto os discípulos estão desesperados, estão assustados, temerosos, Jesus está na polpa do barco, sob um travesseiro, dormindo. E Jesus estava na polpa, diz o texto, dormindo. Eu gosto muito dessa cena. Quem conta a cena estava lá. Quem conta esse fato estava dentro do barco. A gente é até chamado para olhar na mesma visão de quem conta a história. É como se ele estivesse dentro do barco e vira para a direção da polpa do barco. Ele que está tentando controlar o barco, tentando fazer o barco manter-se sem sossobrar. Ele então vira-se para a polpa e vê Jesus dormindo sobre um travesseiro. A palavra que aparece aqui para travesseiro no original
pode ser qualquer coisa que se coloca sob a cabeça para servir como amparo. Podia ser uma rede, podia ser uma rede de pesca, podia ser uma capa, nós não sabemos, mas ele está dormindo, ele dormia. Nós já sabemos na Bíblia de um outro fato, que também um personagem dorme enquanto um temporal está acontecendo. É Jonas, nós nos lembramos de Jonas. Jonas dorme enquanto os pescadores estão desesperados, enquanto eles estão clamando para os seus deuses, Jonas dorme. Jonas dorme o sono da negligência, Jonas dorme o sono da fuga. O sono pode ser uma fuga. Não se quer viver e encarar a vida de forma ativa, de forma responsável, deixou-se de ter coragem de viver, abandonou-se a esperança da vida, agora se quer dormir, se entrega-se então ao sono da apatia, da desesperança, do descaso, que cai o mundo à minha volta, eu estou nem aí. É o que Jonas faz quando dorme, é o que muitos fazem nesse tempo, desesperados, angustiados, sem esperança, eles se entregam ao sono, às vezes às drogas, às vezes é preciso colocar a droga no corpo para conseguir dormir, porque não se consegue mais descansar, porque o coração e a vida já não tem mais sentido. Tanto faz, é o sono de Jonas, mas esse não é o sono de Jesus. Muito ao contrário, Jesus dorme o sono da confiança, ele dorme no poder e no cuidado do Pai. Como diz no Salmo 4:8, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Esse é o sono de Jesus. Ele dorme o sono da confiança, ele dorme o sono do cuidado, ele dorme o sono daquele que sabe que Deus está no controle. Jesus dorme cansado, sim. Ele passou um dia todo ensinando, pregando, proclamando, curando. Ele está cansado. Ele dorme porque é homem. Homens, pessoas humanas se cansam, precisam descansar, precisam repousar. Não se faz música sem pausa. Não se faz a vida sem as paradas da vida, sem o descanso do corpo. Jesus é homem e nos ensina que homens e mulheres, pessoas, gente, precisa também descansar. Não só o corpo, a cabeça. Nesse tempo de tecnologia, onde o mundo fica na palma da nossa mão, num celular, as pessoas já não descansam, deixam o celular em volta do lado da sua cama, a noite inteira, às vezes acordando para saber o que está acontecendo, se chegou alguma mensagem, não conseguem desconectar, mentes inquietas, mentes cansadas. Jesus nos fala para descansarmos. Homens e mulheres precisam descansar a mente e o corpo e o coração. Mas Jesus acorda e manda o vento parar, o vento se acalmar. Jesus tem todo o controle sobre o mar e sobre o vento, sobre o mar e sobre a tempestade. Ele é o Senhor que abriu o mar para libertar o povo. Ele é Deus. Ele dorme o sono do homem. Ele acorda e manda o mar se acalmar, porque é Deus, plenamente homem, totalmente Deus. É o nosso Jesus. Então Jesus perguntou para nós, diz o verso 40, nós podemos ler a pergunta de Jesus para os discípulos. Então Jesus perguntou-nos, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Eu não sei se você se lembra, mas eu convidei você para entrarmos no barco. Essa pergunta não é feita só para os discípulos, ela é feita então para você e para mim, para nós que estamos no barco com Jesus. Jesus está perguntando, por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês ainda não têm fé? Ou como diz o Evangelho de Mateus, porque a fé de vocês é tão pequena. O que isso significa? Primeiro, não significa que Jesus estava dizendo para os discípulos, por que vocês não resolveram o problema? Por que vocês não mandaram o mar se acalmar?
Por que vocês não mandaram o vento, a tempestade se aquietar? Essa leitura não cabe no texto. Ela cabe numa teologia distorcida que acha que o homem é poderoso, que o homem é capaz de fazer as coisas que só Deus pode fazer. Isso não cabe no texto. Em segundo lugar, o que então significa? A pergunta de Jesus enfatiza que esses discípulos e nós que estamos no barco passamos por crises no crer, dificuldade de confiar e temos medo. E essa dificuldade de confiar, esse medo de confiar é o oposto da fé. O reverendo Dr. Mark Lloyd Jones disse que o medo é o oposto da fé, porque a fé é recusa de se entrar em pânico. A fé é recusa de se entrar em pânico. Eles cometeram um problema, por isso que eles ficaram com medo. Eles ficaram desesperados porque se esqueceram da palavra de Jesus. Você se lembra? Você que entrou no barco, você que foi chamado para andar com Jesus, para atravessar o mar da Galileia, você se lembra o que Jesus disse? Nós vamos para outra margem. Nós vamos passar para outra margem. Ele disse que chegaríamos do outro lado. Ele falou que nós chegaríamos do outro lado. O mar não será obstáculo. O vento, a tempestade não pode impedir. Isso nos ensina que entre a partida e a chegada, que no trajeto entre a partida e a chegada, podemos enfrentar tempestades, mas elas não vão sossobrar o barco. Isso nos chama a ter paciência, porque entre a partida e a chegada, precisamos aprender a confiar que Deus está no controle. Precisamos aprender a descansar em Deus que está no controle. Precisamos clamar ao Senhor e aprender a ter paciência de saber que chegaremos do outro lado, apesar das tempestades. Eu sempre canto com a minha filhinha de 10 meses, uma música que talvez você conheça tão bem, talvez cante com seus filhos, mas eu canto com ela como se estivesse fazendo uma oração. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem. Meu barco é pequeno e grande é o mar. Jesus segura a minha mão, Ele é meu piloto e tudo vai bem. O nosso texto termina com uma pergunta. Verso 41 diz que ficamos possuídos de grande temor e falávamos uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O Evangelho nos fala que os discípulos ainda não sabem, mas nós sabemos. Este que até o vento e o mar obedecem é o Senhor, é o Messias esperado, é Jesus, o nosso Salvador, é aquele que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para nos dar viva esperança e que está conosco todos os dias. Ele prometeu, caminha conosco, anda conosco, é aquele que nos ama, é aquele que nos perdoa, é aquele que nos fala o coração. Vamos, portanto, clamar, vamos, portanto, orar a Jesus, vamos dizer: Senhor, salve-nos. Vamos orar, Ele é poderoso, poderoso que faz com aquilo que os nossos recursos não podem fazer, aquele que faz o que o nosso conhecimento não pode resolver, aquele que pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Vamos orar, crendo na Sua palavra. Ele disse para você e para mim que nós chegaremos do outro lado. Sejamos pacientes. A fé é recusa de se entrar em pânico. Jesus continua no barco. O nosso barco pode ser pequeno. Nosso barco é pequeno. Mas Ele segura na nossa mão. Que Jesus nos abençoe. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Como nós precisamos aprender, Senhor, a descansar o nosso coração. Apressados, angustiados, temerosos, ansiosos, impacientes. Confiamos demais nos nossos recursos, no nosso barco, na nossa razão, na nossa experiência.
Ó Deus bendito, mas eis que o mar que temos que atravessar, tem uma tempestade. É o obstáculo dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas incertezas. Ó bendito Senhor, precisamos tanto da Tua boa mão sobre nós. Precisamos da Tua graça que nos sustenta. Ó Deus, quando olhamos para as situações à nossa volta e parece que o nosso barco está afundando, os nossos recursos não solucionam o problema, a nossa fé parece ser pequena demais. E parece que a nossa experiência é que o Senhor está dormindo. Ficamos então perplexos, angustiados. Ó Deus, onde estás? Não te importas que pereçamos. Salva-nos, Senhor. É o cônjuge que clama pela cura no casamento, no relacionamento. São os pais que clamam pelos filhos, são os filhos que clamam pelos pais. É o coração passando pela depressão, pela angústia, pela ansiedade, clamando por vida, clamando por esperança, clamando por sentido de viver. Oh, Senhor, a nossa fé é pequena, os nossos recursos são incapazes de nos fazer atravessar esse lago, esse mar, passar por esse temporal. Carecemos do Senhor. Queremos reconhecer que carecemos do Senhor. Porque se o Senhor não nos acudir, se o Senhor não vier ao nosso encontro, se o Senhor não estender a sua mão sobre nós, não há esperança para nós. É por isso que Tu és Deus da nossa vida. Por isso que nós somos o Teu povo, o povo do Teu pastoreio, ovelhas da Sua mão. Nós confiamos em Ti. Entregamos nossa vida a Ti. Esperamos em Ti. E confiamos na Tua palavra, que nunca falha, que nunca falhará. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Depois desta mensagem, irmãos, vamos cantar esse hino. E à medida em que cantarmos esse hino, nós vamos consagrar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos fazer isso com alegria, no nome de Jesus. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te
pode a perecer. As ondas atendem ao meu mandar sossegar. E seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mar, as águas não podem a não tragar. Quem leva, Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz nos dá. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração goza calma e não poderá findar. Fica ao meu lado, bom mestre, dono da terra e céu, e contigo eu irei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar sossegar. E seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a não tragar. E leva o Senhor e do céu e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Paz, paz nos dai. Irmãos, neste momento nós queremos orar pela sua vida, nós queremos orar por algum motivo especial que esteja no seu coração, algo em especial que você queira colocar diante do Senhor. Nós temos a certeza de que o Espírito Santo, ele sonda o nosso interior e ele conhece as nossas petições, ele conhece os nossos anseios. Então, que nesse momento você possa colocar isso aos pés do Senhor. Nós estaremos em oração por você, pela sua vida, pelo momento que nós estamos vivendo. Então, teremos esse tempo de intercessão. Quero convidá-las a acompanhar este tempo comigo em oração. Senhor Deus, nós não temos a quem recorrer, ó Pai. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Neste momento, famílias estão reunidas, pessoas que vivem sozinhas também estão acompanhando esse culto, ó Pai. E o Senhor conhece o coração de cada uma delas, ó Deus. O Senhor conhece a trajetória, a história, a vida de cada uma delas, ó Deus. Pai, o Senhor também sabe as dificuldades, os anseios, as noites mal dormidas, ó Deus. O Senhor conhece cada lágrima, Pai, e a Tua palavra nos mostra isso de uma forma tão pessoal, tão íntima, ó Deus, e nós Te louvamos por isso, ó Deus, porque o Senhor se relaciona conosco de uma forma tão maravilhosa, ó Pai. E nesse momento, ó Deus, em que a Tua igreja clama, em que a Tua igreja está de joelhos orando ao Senhor, em que a Tua igreja está direcionando as suas orações, ó Pai, que o Senhor possa estar com seus ouvidos atentos, ó Deus, ao clamor dos Teus filhos, das Tuas filhas, ó Pai. Pois sabemos que não tem sido tempos fáceis, ó Deus, mas nós cremos que o Senhor é maior do que qualquer coisa, ó Deus. Nós cremos que o Senhor é maior do que tudo, ó Pai. Ainda que estejamos passando por um deserto, ainda que estejamos passando por tempestades, ó Deus, nós cremos que o Senhor é maior do que qualquer tribulação, do que qualquer dificuldade, ó Pai. Por isso, nesse momento, ó Deus, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, fortaleça, ó Deus, o coração de cada pessoa, de cada seguidor, seguidora de Jesus, que nesse momento ora, chora, ó Deus, aos Teus pés, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor faça um milagre na nossa nação, ó Pai, para que o Senhor livre
esta pandemia, ó Deus, para que o Senhor faça um milagre, ó Deus, no meio do teu povo, ó Pai, para que nós possamos te honrar em tudo aquilo que nós fizermos, ó Deus. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós vamos chegando ao final desse tempo de culto e eu quero que você receba nesse momento a bênção do Senhor. Que a graça e a paz maravilhosa de Jesus, o amor de Deus, eterno Pai, e as consolações ternas e doces do Santo Espírito de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, por onde quer que você vá. E que Deus vá adiante de você, abrindo as portas que devem ser abertas e fechando aquelas que devem ser fechadas. Porque Deus é Deus que abre e ninguém fecha. Fecha e ninguém abrirá. Amém, amém e amém.